Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar reagindo aí todas as notícias do Corinthians. Corinthians que vai estrear hoje aí na Sul-Americana contra o Huracan e vai estrear aí sem o Garro e sem o Hugo Souza. E também aí o Corinthians foi punido, isso mesmo rapaziada, pela torcida aí ligar os fogos lá contra o Palmeiras, né, na final do Paulistão. E agora o Corinthians vai ser punido. Então eu vou estar reagindo tudo aí com vocês e vou estar deixando também aí na descrição todos os agradecimentos. E aproveite e se inscreva aqui no canal, porque todo dia vai ter notícias do Corinthians. Então, para você não perder nenhuma informação aí, se inscreva aqui no canal. Fechou? E agora vamos para o vídeo. Falar do Coringão que estreia hoje na Sul-Americana contra o Huracan com dois desfalques certos, né? O Garro, que a gente falou ontem, que tá fazendo um tratamento em Madrid, e o Hugo Souza. Quando eu fui na casa do Hugo, ele contou que jogou a final do Paulista totalmente no sacrifício, tava com estiramento na coxa, ele até deu um chutão lá, falou que até piorou, assim, que realmente agora ele ia ficar 1 ou 2 semanas afastado ali, né? Então, vamos com a Estela, que tá na frente do CT do Corinthians, né, Estelinha? Tem mais informações sobre esses desfalques, sobre o Corinthians? Conta pra gente. Tudo bem, Fred, querido? Muito boa tarde a quem nos acompanha. É isso, meu amigo, dois desfalques importantíssimos para a equipe do Corinthians. Garro tratando o joelho lá em Madrid e agora o Hugo Souza também, né, segundo jogo seguido fora, tratando a coxa. Havia uma indecisão em relação à comissão técnica se entraria com o time titular para o jogo de hoje ou com o time reserva, como foi contra o Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso por conta da agenda cheia de jogos. No sábado já enfrenta o Vasco, inclusive, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas segundo a apuração do GE, é muito provável que Ramon Dias entre com força máxima para o jogo de hoje à noite, tirando, claro, esses dois desfalques que a gente comentou. Por isso, bora colocar o campinho para o torcedor ver direitinho como que vai ser esse time, como deve ser esse time para o jogo de hoje à noite, que tem Matheus Donelli no gol. Além dele, na linha defensiva, Mateuzinho, Gustavo Henrique ou André Ramalho, uma dúvida na zaga, Félix Torres e Angileri, Ranieri, Martinez, André Carride, Coronado ou Romero e Memphis e Alberto mais à frente. Bom, além disso, é um Corinthians que, apesar de ter sido eliminado precocemente pela Libertadores, vem empolgado depois do título do Campeonato Paulista, viu, Fred? No ano passado ele já sofria com dores, e aí começa esse ano, e vamos combinar, o Rodrigo Garro, apesar de ser um cara importante, em 2025 ele não conseguiu ainda ser o jogador que fora no ano passado. Então, se você recuperar 100% o Garro para que ele volte depois, mesmo que ele pare por um período maior, eu acho que é o ideal a fazer. Inclusive, até para dar mais detalhes a respeito disso, o Corinthians informou nessa terça-feira que ele viajou à Espanha para a realização de um procedimento inovador num centro de reabilitação em Madrid, coordenado pelo Departamento Médico do Corinthians, tá? Ou seja, é uma ideia, é uma capitania do Departamento Médico do Corinthians, mas ele se submete a esse tratamento em Madrid, na Espanha, onde ele ficará por uma semana. O objetivo é avançar no tratamento da tendinopatia patelar do joelho direito do atleta, que já regrediu consideravelmente com o trabalho desenvolvido pelos profissionais do clube. Regrediu aqui nesse sentido significa que diminuiu, né, o problema, ou seja, melhorou, né, só para a gente contextualizar. E a nota finaliza dizendo que ele ficará na Europa por uma semana. E de lá, né, ele vai, obviamente, fazer esse tratamento inovador. Não tem mais detalhes a respeito disso, do que seria esse tratamento inovador. Não é um procedimento cirúrgico, mas é algo para tentar resolver esse problema das dores, né? Eu falei para vocês aqui no vídeo anterior, né, que ele estaria já afastado por tempo indeterminado para tratar disso, e aí vem a nota na manhã seguinte dizendo que ele vai para a Espanha, participa desse tratamento, volta e fica, obviamente, sob cuidados do Departamento Médico do Corinthians, mas aí, num período maior de recuperação, como eu disse, o meu timão apurou aí que talvez uns 2 meses sem o Rodrigo Garro, para que ele possa tratar, né, essa lesão no joelho. Ele falou que, cara, afinal, isso me impactou, né, jogou anestesiado, com anestesia no joelho, para que ele pudesse jogar futebol na final. Agora, não é só a ausência do Rodrigo Garro que traz como notícia ruim nesse começo de semana. Na verdade, eu acho que essa que eu vou dar agora para vocês é muito pior. Porque o Garro, como eu disse, não conseguiu ainda ser o jogador que ele vinha sendo e, cara, o Ramon deu jeito. Tanto que o Corinthians se sagrou campeão paulista mesmo com o Garro não jogando todos os jogos, não sendo um cara tão decisivo assim. A ausência do Hugo Souza, ela é muito sentida, né, cara? Porque assim, a gente tá falando de um cara decisivo. A gente está falando de um cara definitivo. A gente está falando de um cara que resolve jogos para o Corinthians. A defesa melhorou e tudo mais, mas não adianta, né? Quando a bola chega lá,
o Hugo Souza é o cara que resolve muitas vezes para o clube. Ainda mais agora que o Corinthians vai começar o brasileiro com mais sequência, com sul-americano e tal, e você não ter o seu goleiro realmente é complicado. Ele já tinha dado uma entrevista para o Esporte Espetacular, se eu não me engano, para o Felipe Cury, pode ser? Felipe Cury, isso mesmo. Eu estava na dúvida do Felipe e do Renato. O Renato apresenta o Jornal da Globo lá com a Renata Lopretti, é o Felipe Cury, gente boa. O Hugo deu entrevista dizendo que jogou machucado a final e já vinha com algumas dores também. Que loucura, né? E aí, deixa eu pegar aqui a notícia correta, ele sofreu uma lesão de grau 2, uma lesão muscular de grau 2 que, cara, o prazo médio para uma lesão de grau 2, claro que os clubes hoje eles não revelam período, né, de recuperação ou de retorno, mas a gente acompanhando o futebol, né, tá acostumado, normalmente isso tem uma média ali de 3 semanas. Pode ser que ele volte antes? Pode ser que ele volte em um mês? Pode ser. E aí a gente está falando aí de um tempo significativo com muitos jogos, né? Porque agora até a disputa do Mundial é jogo teoricamente quarta e domingo, né? Alguns vão ser terça, outros quinta, outros sábado, outros domingo, mas é o chamado quarta e domingo, né? 2 vezes por semana, então você perde o Hugo por muitos jogos. O Matheus Donelli jogou bem contra o Bahia em Salvador. Eu acho até que ele foi bem, porque ele foi bem exigido, né? E fez algumas defesas importantes. No Campeonato Paulista, quando ele teve que jogar na ausência do Hugo, eu também acho que ele foi bem. Acho que ele, pelo menos assim, na comparação com ele mesmo, não tem como comparar com o Hugo Souza. O nível que o Hugo atingiu é um nível de hoje o melhor goleiro do Brasil, atuando aqui no Brasil. Então, é muito difícil. E a diferença, ela é grande, né? Quando você compara o Hugo e o Donelli. Mas eu preciso dizer que o Donelli melhorou em relação a ele mesmo. E talvez isso dê confiança para que ele possa ter uma sequência positiva aí no gol do Corinthians, né, enquanto o Hugo não volta e aí o torcedor possa ficar um pouco mais tranquilo. Vamos ver o que acontece. A dúvida deve ser uma tendinite crônica, alguma coisa que tendinopatia patelar. Tendinopatia patelar, pelo que foi dito, né? Isso é realmente uma dor crônica, o tendão começa a ter micro-rupturas e se faz tratamento fisioterápico, analgesia. Não acho que ele jogou anestesiado, sinceramente. Não, foi o que ele disse. Ele não tem a terminologia correta, ele deve ter jogado a base. É o sentido figurado? De anti-inflamatórios, medicações. Não é permitido. Não é permitido. Anti-inflamatório. Então, anti-inflamatórios. Ele disse que o joelho dele está cheio de agulha. De furo, né? Anti-inflamatórios, analgésicos e tal. Isso você faz dentro do possível. Porque quando põe corticoide pode romper o tendão, né? Não se faz infiltração de corticoide local no tendão, né? Risco de ruptura mesmo. O que rompe o tendão é agulha, então, eu acredito que ele vá fazer terapias alternativas, como plasma rico em plaquetas, essas coisas que se faz na Europa. Barcelona tem o professor Ramon Cugá, que é especialista nisso. Esse é bom mesmo. Ele é brilhante, eu estive pessoalmente com ele. Para ter uma ideia, ele fez no meu joelho. Eu tinha uma tendinite patelar, eu tenho as fotos. Olha aí. E ele fez e eu melhorei muito. Então tem esse tipo de medicina já bem desenvolvida, com células próprias de crescimento e tal, para desenvolver, melhorar, enfim, cicatrizar esse tendão. E demora um mês e meio. Acho que crescimento nos interessa, hein, Marco? Crescimento aí nos interessa. E o que a torcida quer saber é o seguinte: quando que o Garro vai poder voltar a jogar? Porque não querem saber, as pessoas não querem saber geralmente o que é o problema, querem saber quando estará disponível. Eu, como especialista... Isso aí, o que seria o tempo mínimo de tratamento? Eu, como especialista, 60 dias. 45 60 dias, não é muito? Né? 30, até porque tem gente que fala que ele volta depois do Mundial. Vocês são doutores também, velho? Vocês são médicos também, velho? Deixa o doutor responder, velho! É o lixo, vocês são médicos! Mas ele tá respondendo. Em geral, ele tá respondendo e concordando comigo. Para ter resposta boa, terapêutica e preservar o tendão aí de 4 semanas a 6 semanas. Isso, por favor, né? Eu tô sendo até um pouco leviano em falar, sem conhecer o caso, né? Então eu tô dizendo esporadicamente aí. Eu posso perguntar do Hugo também, doutor, que estão falando uma lesão muscular, lesão 2. O senhor pode me esclarecer, por favor? O senhor não Ulisses e nem o Chico, pelo amor de Deus! Acho que 3 semanas, possivelmente. Obrigado, doutor. Obrigado. 3 semanas ainda quase um mês, mas tem gente... Donelli, pode ficar um pouquinho mais. É isso que eu ia falar, o Coringão tá empolgado com a Sula. E Estela, na final do Paulista, né, falando em empolgação, a torcida acendeu o sinalizador, jogou o Rojão no campo, a conta veio, né? Veio a punição pro Corinthians, né?
É isso, meu amigo. O batalhão de choque da Polícia Militar de São Paulo resolveu punir as torcidas organizadas do Corinthians, a punição que começa hoje, inclusive por conta desses fogos de artifícios que foram arremessados no jogo de volta do Campeonato Paulista, da final do Campeonato Paulista. Isso porque, a partir de hoje, até um tempo indeterminado, não poderão entrar nem com faixas, nem bandeiras e nem instrumentos nos jogos em São Paulo. E pode, inclusive, cair na conta do Corinthians, viu? Que pode tomar uma multa de 100 até 100 mil reais, viu, Fred? Fechado, Stella. Muito obrigado. Rapaziada, hoje a gente estreia aí na Sul-Americana. Tô aqui na página do Corinthians no Instagram. E eles colocaram aqui um vídeo de 2010, 13 de janeiro de 2010. Um amistoso aí contra o Huracan, que o Corinthians ganhou de 3-0. Os gols foi do Moraes, do Souza e do Dentinho. Quem sente saudade aí do Dentinho, hein? E hoje vai ser na Arena Corinthians. Acredito aí que o Corinthians vai ter facilidade no jogo. Posso estar enganado, né? Mas eu acredito aí que a gente vai ganhar de 2-0 tranquilamente. Vamos estar sem o Garro, né? Um dos nossos principais jogadores aí. E sem o Hugo, que hoje é o principal jogador aí, né? Um goleiro aí que tá fechando tudo. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião, quanto vai ser aí o jogo. Fechou? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com o amigo. Todo dia aí as informações do Corinthians. E hoje, vamos que vamos ganhar aí do Huracan e estrear bem aí na Sul-Americana. Falou!